Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Para quem não me conhece, vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Carla Geraldi, sou fonoaudióloga, atendo principalmente o público infantil, cuido de crianças com atraso de linguagem, de fala, também transtornos de aprendizagem e do processamento auditivo central. Bom, eu tenho 30 anos de formada, e nessa nova etapa da minha vida, eu tenho acrescentado, além dos atendimentos, alguns outros serviços. E num desses serviços que eu prestei a semana passada, que foi uma mentoria para uma fono que me procurou, porque ela estava se sentindo um pouco perdida, no todo esse universo de atendimentos na fonoaudiologia. Então, nós marcamos uma supervisão e surgiu um assunto muito interessante, e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Nessa supervisão, um ponto muito frequente era ela se queixando desse momento que ela vive, que embora tenha o conhecimento técnico, né, profissional, ela não tinha muitos pacientes, porque ela não via os encaminhamentos chegando para ela, né? Então, não vinha encaminhamento dos próprios pais que estavam já, as crianças que estavam em consulta, né? Então, os próprios pais não davam esse suporte, fazendo o boca a boca, né? O encaminhamento para ela, ou a escola não fazia o encaminhamento, ou o médico não fazia o encaminhamento, enfim. Ela estava muito em busca ainda de se divulgar, né? Então, tentava fazer uma divulgação ali no prédio onde tinha um consultório, enfim, e estava perdida nesse sentido, não conseguia, de fato, lotar sua agenda, ou de fato se sentir que ela era valorizada profissionalmente, né? Que ela estava conseguindo chegar num patamar onde ela podia ser considerada uma fono referência, né? Ou ter autoridade na profissão. Então, com essas queixas todas, eu fui pontuando para ela alguns aspectos, e é isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Então, como é que eu posso me destacar enquanto profissional na fonoaudiologia? Como que eu posso me tornar uma autoridade profissional naquilo que eu faço, né? Naquele assunto que eu entendo e entendo bem? Então, vamos lá, vamos falar sobre alguns pontos importantes. Primeira coisa, obviamente, eu tenho que ter um bom recurso. Ops, entrou um bichinho aqui. Um bom recurso técnico. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que ter conhecimento na área, eu tenho que estudar, né? Não basta eu ter feito só a faculdade, porque a gente sai muito crua da faculdade, né? Então, o que eu preciso além disso? Preciso me especializar. Especializar no sentido de buscar referência naquele assunto, não necessariamente eu ter que cursar uma especialização, tá? Então, quando eu me torno uma pessoa que estuda sobre o assunto, que eu sou conhecedora do assunto, eu posso me entender como uma pessoa que está buscando uma especialização na área, tá? Embora não tenha o diploma de especialista. Ou, se vocês preferirem, eu posso dizer que eu tenho experiência na área, não necessariamente a especialização formal, tá bom? Mas é só dessa forma que a gente vai conseguir, né, gente? Então, indo atrás do conhecimento, lendo bastante, procura artigos, livros, mentorias são importantes para ajudar nessa hora, cursos diversos, enfim. Nós temos também, desculpe, nós temos também hoje muitos cursos gratuitos. Veja, hoje mesmo aqui na internet
estou falando com vocês pelo Instagram, estou dando dicas que vocês vão utilizar isso como aprendizado na área, né? Então, é isso que eu peço e que eu oriento as pessoas que estão buscando ter uma autoridade profissional. Vá atrás de recursos técnicos, aprenda mais, converse com outros profissionais, entenda um pouco quais são as dificuldades deles, ou entenda um pouco naquilo que eles se saem bem. Enfim, dessa forma a gente vai buscando enriquecer o nosso repertório de conhecimentos técnicos. Mas, por outro lado, o conhecimento técnico só não resolve. Inclusive, como foi o caso dessa pessoa que me procurou. Ela tinha um conteúdo bom técnico, mas mesmo assim não estava conseguindo se realizar profissionalmente. E aí nós fomos pontuando. Então, conhecimento, recurso técnico de conhecimento tem? Ok, esse até que está num patamar bom. Que nota você daria para ele? Ah, eu daria um 7, 8. Tá. Então vamos ver uma próxima etapa que a gente precisa refletir. Como está sendo o seu atendimento? A forma que você atende, né? Não é o seu atendimento em relação aos conteúdos que você utiliza em terapia, tá? Também isso, mas isso já está lá na parte do conhecimento. Mas como que é esse seu atendimento? E aqui, gente, vai uma questão muito importante. Quando a gente fala em atendimento, muitas vezes a gente pensa só nessa qualidade da nossa entrega enquanto profissional dentro da sala de terapia, na troca com o paciente. O que eu uso de atividades, de recursos, de materiais, de jogos, enfim. E não é só isso. O meu atendimento vai muito além desse momento em que eu estou ali fechada com o meu paciente em sala. O meu bom atendimento, ele vai englobar como é o seu primeiro contato com o paciente. Isso é muito importante. Quando ele te procura, manda uma mensagem querendo saber valor, querendo saber onde você atende, se você tem horário disponível, como é que você acolhe esse paciente no primeiro contato? Isso faz total diferença. Eu diria para você que esse é o ponto principal para você conquistar o seu paciente, já ali, no primeiro contato. Então, preste atenção. Como é que está o seu primeiro contato com este paciente? Qual é a troca que você faz com ele? Como você faz depois, como você agenda um primeiro encontro? Né? Como que é esse primeiro encontro? Como que você recebe o paciente? Como que o que você tem para oferecer para ele dentro do seu consultório, da sua clínica? Recursos mesmo que vão além. Então, como é o seu espaço físico? Você tem ali um setor de água, café, um chá para oferecer? Você tem alguma coisa, um biscoitinho ali, que se essa criança chegou com fome, se essa criança chegou um pouco mal-humorada, não queria estar ali, como é que você consegue driblar essas situações, problemas, nesse primeiro contato? Então, todo esse encantamento que você gera no seu paciente, no primeiro contato e na primeira consulta, elas vão fazer diferença, aliás, total diferença, e são esses detalhes que vão pesar no momento de você conquistar esse paciente para você, tá? Tê-lo já lá na sua agenda na próxima semana, na próxima, e assim por diante. Então, esse bom atendimento é fundamental. Depois eu preciso pensar como é que eu vou imprimir a minha identidade. Como que eu vou imprimir a minha essência? Mostrar que o meu atendimento tem a minha cara. Que isso também é uma outra coisa importante. Né? Você mostrar como você é enquanto profissional e não
fazendo algo que você segue de outras pessoas, ou modelos já prontos, né, de relatórios, de anamnese. Como é que você faz? Tem que ter a sua cara. Então, vamos tentar juntas, isso eu fui construindo com essa minha mentoranda, né? Como que a gente consegue juntas e criando algo personalizado que mostre para o outro que aquilo é seu, é o seu jeito de trabalhar, é o seu jeito de colocar a sua essência e mostrar que você, embora tenha tantas fonoaudiólogas para ele escolheu você e você foi a melhor escolha que ele fez, né? Então, a gente precisa demonstrar isso também nessa qualidade de atendimento, nesse nosso contato, quando a gente coloca, quando a gente se coloca à disposição desse paciente. Conforme eu vou mostrando quem eu sou, o que eu faço, aquele meu jeitinho, né? A forma que eu atendo, que eu dou atenção para uma criança, a forma que eu dou atenção para os pais, o quanto eu me coloco disponível para eles, né? Como a escuta realmente deles. Então, isso tudo faz muita diferença, muita mesmo. E outra coisa é não ter insegurança de falar o seu valor, tá? Olha aqui, não é o seu preço, é o seu valor. Quando a gente não mostra insegurança para falar o nosso valor, a gente já está mostrando uma autoridade profissional para este seu paciente. Então, se a gente fala o preço e fica com aquela cara meio de gato de botas, esperando ele pedir um desconto, eu não estou demonstrando autoridade naquilo que eu faço, né? Eu preciso falar o meu valor sem ter medo, nem medo de achar que ele vai pensar que é pouco, nem medo de achar que ele vai pensar que é demais, que ele não vai conseguir. Você vai colocar o seu valor, aquilo que você acredita que você merece ganhar, pelo seu conhecimento técnico, pela estrutura que você oferece para a pessoa, né? A forma que você tem, que você já conseguiu entender como você é como profissional e passar isso para o seu paciente. Então, tudo isso agrega valor, né? E aí você chega, por fim, dando o seu valor. E você não vai demonstrar insegurança. Esse paciente pode até pedir um desconto, mas você vai se manter firme em dizer para ele que este é o seu valor. E vocês vão negociar não o valor, e sim as formas que vocês vão conseguir para que isso não saia só do bolso dele como uma forma de achar que ele está sendo lesado, que ele está perdendo esse dinheiro. Pelo contrário, você tem que mostrar, valorizando, que esse dinheiro que ele está te pagando, né? Ele tem a ver com o investimento. Ele pode até ser reembolsado pelo convênio, então aí vocês podem fazer um ajuste em relação aos recibos que vocês vão oferecer, né? Chega num valor, de repente o valor do convênio dele é o seu, não cobre todo o seu atendimento, mas se você colocar esse valor para o convênio, ele arcar só com o restante, enfim. Gente, tem mil possibilidades de fazer um acordo, tá? Não necessariamente dar desconto para esse paciente. Então, cuidado, que às vezes nessa hora, quando a gente acaba abrindo demais o espaço para o paciente pedir o desconto, chorar na hora do momento do pagamento, né, pedir uns dias a mais, conforme a gente vai fazendo isso, talvez seja aí que você esteja perdendo um pouco a sua autoridade, né? Nós temos que ter empatia, sim. Nós temos que acolher esse paciente, sim. Mas ele também, e de preferência nesse primeiro momento da primeira consulta, ele já saber como é que funcionam as regras, tá? Que você vai ter alguma flexibilidade, você tem algumas brechas possíveis, mas isso está sendo totalmente negociado nesse primeiro contato, tá bom? Outra coisa muito importante para vocês conquistarem essa autoridade profissional.
essa realização, esse prazer de se sentir um profissional valorizado. Então, esse outro aspecto é a criatividade. Ah, mas isso não tem curso, né, para criatividade. Como é que eu faço? Tem curso sim. Ou você pode desenvolver isso em você. Criatividade é algo que a gente pode ir aprendendo ao longo da nossa vida, desde que a gente se disponha a isso, né? A gente precisa o quê para ter criatividade? Ter um espaço na nossa agenda, no momento ali que eu olhe todo o meu armário, que eu tenho jogos ali, comece a ver, nossa, eu tenho esse jogo, o que que eu posso usar? O que que eu posso criar a partir desse jogo? Ele tem as regras dele, que são lá, básicas, né? A regra que o jogo te deu como uma opção de diversão. O que mais você pode trazer além disso? Então, você precisa desse tempo para poder pensar sobre as possibilidades que o jogo te traz, as possibilidades que aquela atividade te traz, aquele material que você já tem pronto, o que que ele pode te oferecer a mais, além das regras básicas e primeiras que vem lá descrito no jogo. Você pode desenvolver a sua criatividade olhando inspirações também no Instagram, né? E nessas redes sociais que a gente consegue ter muitas ideias e a gente consegue adaptar muitas delas às realidades dos nossos pacientes. Talvez aquilo não deu certo porque eu não tenho um espaço para isso, né? Eu não tenho torneira acessível na minha sala ou perto da minha sala, eu preciso andar a clínica inteira para ir lá lavar a mão da criança. Será que vai dar certo isso então? Então, como é que eu posso adaptar essas estratégias para a minha realidade, para o meu público? Então, a gente tem hoje formas de ir atrás de recursos que nos inspirem, né? Que ajudem na nossa criatividade. E eu vou dizer para vocês, quanto mais a gente trabalha a criatividade, melhor ela vai ficando. Às vezes eu me surpreendo com alguma ideia que eu tenho assim num jogo que eu nunca pensei nisso, né? Mas ali na hora, diante da demanda da criança, diante daquela situação de atividade que eu tenho ali no momento, ou de acordo até com o momento da criança, o dia dela, uma resposta que ela me deu, um sorriso, algo que ela gostou e que eu nem imaginei que ela fosse gostar, isso já é motivo de inspiração, para a gente já pegar aí algumas deixas e conseguir criar algo em cima disso. Então, a criatividade é aprendida, tá? Ela é desenvolvida e é possível que a gente consiga cada vez mais ir criando. Então, não se desanimem se você se considera uma pessoa sem criatividade, tá? Hoje em dia a gente não tem mais desculpa para isso, porque a gente consegue muita coisa. É diferente de eu ir lá no Google digitar atividade para disléxico. Isso eu não acho bom, porque lá eu já estou pegando o modelo pronto que eu quero reaplicar. Isso não é bom. Tudo que eu quero reaplicar do jeitinho que eu vi lá, o modelo que estava pronto, eu quero replicar na minha sessão com o meu paciente, normalmente isso não dá certo. Mas quando eu pego essa atividade e tento pensar sobre estratégias que eu posso desenvolver para aquele paciente, aí sim eu consigo. Aí sim eu crio em cima de algo que já estava pronto, mas que eu dou o meu toque pessoal, tá? Que eu coloque ali a minha essência. Olha de novo a gente falando da importância da nossa essência no atendimento. Então é dessa forma que eu vou construindo e criando e tendo cada vez mais inspiração para colocar nos meus atendimentos. Outra coisa importante que vai te trazer esse reconhecimento profissional, que vai te ajudar a chegar como uma autoridade, é você ter um bom networking, você ter uma boa rede de contatos que vão te ajudar na indicação de um paciente. Mas não adianta você ter só esse contato salvo ali no seu celular. Eles não vão bater na sua porta também.
Como que eu faço isso? Então, para eu ter esse bom network, eu preciso me mostrar quem eu sou. Eu preciso mostrar a qualidade do meu atendimento, eu preciso mostrar a minha competência profissional. Eu faço isso conversando com o médico, conversando com a professora, conversando com outro profissional que atende essa criança em conjunto comigo, conversando muito com os pais a respeito de... Os pais também são um grande network para você. Então, vamos supor que você... uma criança que não está na escola, uma criança que, no mínimo, no pediatra, ela vai, né? E tem os pais ali para você, os responsáveis por ela. Já são canais de futuras indicações para você. Então, ligue para esse pediatra. Olha, eu estou atendendo o paciente tal, eu sei que ele passa em acompanhamento com vocês, e eu gostaria de me apresentar, dizer que eu sou fonoaudióloga, que a mãe me procurou por esse motivo, que eu fiz uma avaliação e que eu pude perceber algumas dificuldades em tais e tais aspectos. Como que você, pediatra, enxerga isso? Você vê isso nessa criança também? Ou o que mais você poderia me falar sobre ela, que talvez me ajudasse a enxergar que eu estou vendo um aspecto aqui? Será que isso é real? Será que faz sentido o que eu observei aqui? Ou será que você tem algo a mais para me posicionar e que eu possa entender melhor essa criança? Então, veja, você está se colocando, né, enquanto profissional nesse momento, você disse sobre a sua avaliação para esse profissional, para o pediatra, no caso, ou lá para a professora na escola, ou para os próprios pais, né? Você se colocou, olha, eu vi isso na avaliação que foi feita. Você tendo esse conhecimento, essa condição de avaliar e ver ali as questões que estão em defasagem, você consegue passar isso para o profissional. E nessa forma que você passa, que você mostra aquilo que foi visto, você já está demonstrando o seu conhecimento. Você já está se valorizando enquanto profissional. Quando esse profissional escuta e você também dá a chance dele participar com a posição dele, com o olhar dele, também nessa sua avaliação, isso aumenta demais as chances dele te encaminhar para outros. Porque você não está falando lá só para ele que você é o dono da verdade, que você enxergou isso e isso é o que está valendo nesse momento. Não. Você vai colocar o seu posicionamento, mas você também vai pedir a ajuda dele. Como você enxerga o fulano na sala de aula? Como você enxerga o fulano nas suas consultas? Quais são as queixas da mãe? Ela já comentou com você a respeito disso? Então, nessa hora, a gente dá abertura para ouvir o outro profissional também, que isso é muito valioso, né, para a nossa avaliação. A gente tem que escutar o outro. E nessa parceria, nesse jogo que você permitiu, que você fale, se coloque, mas também ouça, aí você começa a gerar, então, uma conexão com esse profissional. Seja a professora, seja o pediatra, seja a fisioterapeuta, seja a terapeuta ocupacional, né? Não importa quem, ou os próprios pais, você permite que eles também sintam que eles foram acolhidos, que eles tenham um espaço também nessa sessão com vocês, né? E dessa forma a gente constrói essa conexão com o profissional, com os pais da criança, e com certeza aquilo vai ficar marcado, né? Ele vai lembrar de você se ele tiver que indicar para alguém. Então é importante que a gente tenha essa rede de contatos fortalecida, tá? Então vamos lá, vou recapitular aqui com vocês alguns pontos que nós elegemos como sendo importantes para que sejam refletidos aí por você, se você, para você pensar, será que eu estou conseguindo colocar em prática esses pontos da melhor forma que eu consigo? Então vamos lá, primeiro deles, você ter um bom conhecimento técnico. Então você precisa conhecer sobre o que você está falando, sobre aquilo que você se propõe a tratar,
né? Conhecimento técnico é fundamental. Segunda coisa que é importante, a gente ter um bom atendimento. E esse bom atendimento vai não só da qualidade de materiais, de recursos que você dá no momento da sessão, mas também todo o entorno, né? Como foi o seu primeiro contato com o paciente, como foi a sua primeira consulta, o que você tem para oferecer no espaço físico que você está, né? Então, isso tudo faz parte. Terceiro aspecto é a gente assumir que a gente precisa colocar a nossa essência, não se esconder, não se igualar ao outro, não tentar repetir e replicar aquilo que o outro faz e que você viu. Nossa, ele tem tantos pacientes, ele é tão indicado por tal pessoa, né? Por que que eu vou seguir o que ele faz, então, para eu ter o mesmo resultado? Não. Coloque a sua essência, coloque a sua personalização no seu trabalho, a sua cara, sabe? Assim, o seu jeitinho no seu trabalho. Pense sobre isso, crie um roteiro que vai te ajudar nesse passo a passo de um script mesmo, sabe? Tudo que você precisa nesse script para dar o seu melhor nesse atendimento. O quarto aspecto que nós levantamos importantes é a criatividade. Como eu desenvolvo a minha criatividade? Como eu estou com a minha criatividade? Eu uso sempre os mesmos jogos, eu faço sempre as mesmas atividades, essa criança está cansada. Como é que eu consigo movimentar a minha sessão para tornar ela mais dinâmica, mais prazerosa, mais divertida e que a criança saia daqui querendo voltar? Então, isso tem a ver com a minha criatividade. Eu parar e pensar um momento ali, que recursos eu tenho para oferecer e como eu posso fazer isso da melhor forma. Quinto, o quinto ponto que eu tenho para falar aqui, então, para vocês, né, recapitulando, é que a gente tenha um bom network. Esse bom network é em relação a outros profissionais que atendem essa criança, aos próprios pais dessa criança, à escola dessa criança. Então, vamos imaginar que é uma criança que não tem outros profissionais, lembrando mais uma vez, pediatra pelo menos ela tem, né? Não está na escola? Tá bom, mas se estiver na escola, então professor ela tem. Mas ela tem os pais, ela tem aquele responsável que traz ela na clínica, no seu consultório. E esse já é uma fonte de encaminhamento se você souber trabalhar bem essa fonte. Se você conseguir ter realmente uma conexão com essa pessoa que vai poder te encaminhar outros pacientes, tá? Então, tudo faz sentido nesse momento. Então, eu espero que você tenha aproveitado algumas dessas dicas, né? Que se você se viu em alguma delas, que você pode melhorar, aproveite essa oportunidade, reflita sobre isso, tente melhorar em algum aspecto, que você vai ver que a sua agenda vai começar a encher. Você vai ver que você vai ter muitos mais encaminhamentos. As pessoas vão te procurar dizendo: olha, foi fulano que me indicou. Então, quer uma realização maior do que essa, né? Da gente ver o nosso trabalho reconhecido por outro e está sendo ampliada essa rede de outras pessoas querendo vir até você porque ouviu algo que foi cativante para ela, né? Algo que a impressionou e por isso ela quer você, tá? Mas se você ainda assim está com dificuldade, eu posso te ajudar num curso que eu preparei para vocês. Esse curso, ele nada mais é do que um passo a passo por todas as etapas que a gente precisa para ter um bom atendimento ao nosso cliente. São 9 módulos, então são 9 etapas, são 9 temas que eu preciso me preocupar para fazer um bom atendimento. Então, nesse curso eu falo sobre o primeiro contato com o paciente, a primeira consulta com o paciente, o espaço físico que você oferece,
a sua avaliação, como ela é feita, como você pode desenvolver isso do seu jeito, a devolutiva para os pais, a conversa com a equipe multidisciplinar, como você chegar nos seus objetivos, né? Conseguir fazer o seu planejamento terapêutico, como você ter as atividades certas, o planejamento correto para aquele paciente e o seu acompanhamento de fato, o acompanhamento terapêutico, as suas sessões, como elas devem ocorrer, tá? Então, são 9 etapas, 9 módulos, com mais 2 cursos de bônus, onde tem uma social media, que vai falar com vocês sobre o seu posicionamento no Instagram. E eu tenho também como bônus um curso de 1h30 só de dicas terapêuticas. Então, se você se acha uma pessoa sem criatividade, está precisando renovar aí o seu arsenal de ideias, nesse curso, como bônus, você vai ganhar o curso de dicas terapêuticas, tá? Então, aproveite, dá uma olhadinha lá na bio, veja esse curso, o nome do curso é SOS Descomplicando o Consultório, justamente para você fazer todas as etapas que são necessárias, né, no nosso atendimento clínico e que geram uma melhor qualidade de atendimento, que vão fazer você ser um profissional destacado no mercado, que vão te ajudar a ser reconhecidos por outros profissionais, ou seja, que vão te ajudar a se tornar autoridade profissional. Então, aproveitem as dicas que eu deixei hoje aqui nessa live, vá também até a bio, olhe lá com carinho o curso que eu preparei para vocês, SOS Fono, Descomplicando o Consultório, e veja quanta coisa bacana você vai ter agora para se inspirar e para poder colocar em prática, para se tornar um profissional cada vez melhor, com autoridade, com segurança, mostrando que você é a melhor escolha daquele paciente, tá bom? Então, um beijo grande. Estou aqui à disposição para qualquer comentário, qualquer dúvida, contem comigo, tá bom? Boa sorte e nos vemos numa próxima live. Tchau, tchau.